Boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa de TV do projeto Nossos Bairros, Nossa Fortaleza. Durante 3 dias, iremos pensar a capital cearense a partir de uma cartografia afetiva. O modo como olhamos para a cidade constitui uma experiência subjetiva, que nos conduz à construção de memórias, imaginários e afetos muito particulares. Para guiar a narrativa sobre Fortaleza, nos inspiramos no clássico Os Sertões, de Euclides da Cunha, e dividimos os temas dos programas de TV em A Terra, o Homem e a Luta. Hoje, para falar sobre a luta, vamos debater o empreendedorismo em Fortaleza, os cenários e perspectivas. Recebo aqui no estúdio o articulador do escritório do Sebrae em Fortaleza e região metropolitana, Pedro Silva. Boa tarde, Pedro. Muito obrigada pela sua presença. Eu queria que a gente começasse falando, de uma maneira geral, como você percebe o perfil do empreendedor em Fortaleza? Como é que ele atua? Ele é valente, corajoso, destemido, é mais cauteloso? Como é que é esse perfil de um modo geral? Boa tarde, Paula. Boa tarde a todos que nos assistem. O Sebrae fez um mapeamento, né, aqui não só de Fortaleza, mas do Ceará, e a gente tem um perfil do empreendedor, né, do nosso estado. Normalmente ele é um empreendedor individual, aquele cara, né, que trabalha sozinho, no máximo ele tem um funcionário, normalmente ele é homem, né, e ele empreende aí na nossa capital, principalmente, né? De 10 empreendedores, 4 são aí na nossa capital, então a gente vê aí uma grande quantidade de empreendedores aí, Fortaleza puxando essa grande quantidade de empreendedores, né? Então ele, principalmente na nossa periferia, né? Onde a gente percebe um empreendedor que busca mais oportunidades, né? Ele empreende hoje ainda pela oportunidade, ele percebe uma oportunidade de mercado e empreende. Foi bem impactado isso pela nossa pandemia, né? A gente tinha, a cada 10 empreendedores, 3 empreendiam pela necessidade, né? Porque tinha que colocar ali uma renda nova em casa, e hoje a gente percebe que desses 10, antes era só 3, hoje está quase 5, né? Quase a metade, 48% empreende aí pela necessidade. Então, esse é o perfil, né? Empreendedores pequenos, né? Homens ainda em sua grande maioria, e que empreendem pela oportunidade. E esse que está empreendendo pela oportunidade tem um perfil, né? Tem um desafio diferente do que está empreendendo por necessidade, né? Quais são esses 2 caminhos, assim, que momentos eles se cruzam, mas quais são as peculiaridades de cada perfil desse? A pandemia escancarou um pouco disso para a gente, né? O empreendedor que busca empreender pela necessidade foi normalmente aquela pessoa que perdeu o emprego, né? Que tinha uma família e precisava continuar mantendo a renda familiar. Então ele identificou ali uma habilidade e resolveu empreender, seja na construção civil, né? Fazendo o que a gente chama aqui em Fortaleza muito dos bicos, né? Um engenheiro, um eletricista, alguém que atua ali como pedreiro, buscou complementar ali a sua renda. E aquele que empreende pela oportunidade é o inverso, né? Aquele que às vezes está até trabalhando, já tem um perfil mais maduro, tem um certo conhecimento, ele percebe no mercado ali algumas oportunidades, né? E que ele pode preencher aquela oportunidade com as suas habilidades, né? Com seus conhecimentos. Então ele vai testando aos poucos, né? A sua habilidade, seu conhecimento, empreendendo aos poucos, até largar a atividade principal e assumir o negócio como a sua única fonte de renda. Então, basicamente, essa é a diferença entre os 2 empreendedores aqui da nossa capital. A partir da atuação do escritório do Sebrae em Fortaleza, qual você diria que é o principal desafio do empreendedor na capital? Bom, eles têm diversos desafios, né? Empreender, como você até citou, é um ato, às vezes, de coragem mesmo, né? Então, o empreendedor, normalmente esse que a gente fala, né? Da nossa capital, ele é um corajoso, né? Ele é uma pessoa que busca empreender através da coragem. Então, ele tem diversos desafios. No perfil do que a gente mapeou, né? Além dele ser MEI, né? Empreendedor individual, ele ser homem, ele também tem um perfil de escolaridade muito baixo, né? No máximo, ele é uma pessoa de ensino médio. Então, ele tem as barreiras do conhecimento ainda que precisam ser transpostas,
e o Sebrae ajuda muito isso, né? Levando conhecimento, principalmente esse conhecimento de gestão de negócio, que é tão importante para quem quer empreender. O empreendedor também tem as barreiras da inovação, né? Inovar é necessário e é fundamental, e também é uma das grandes necessidades que hoje o empreendedor cearense de Fortaleza precisa ter, né? A pandemia trouxe muitas desses casos, né, de quem vai empreender e precisa inovar para se manter no mercado, né? Você vê aí o boom que teve o mercado digital, né? Os e-commerce, a venda pela internet, relacionamento pela internet, foi nada mais do que uma adaptação do empreendedor a uns novos métodos, né, de se relacionar e de vender. Então, esses são os grandes desafios aí, além do capital, né? A gente, nesse perfil, né, tão básico de quem empreende, o capital é muito fundamental. Então, ele também tem essa barreira do capital. Às vezes, ele não tem o capital para empreender, busca um sócio, busca alguém que apoie aquela iniciativa, ou busca uma instituição financeira que apoie ele. Mas a gente também tem números que são bem gritantes, assim, de empreendedores que buscam um crédito e aqueles que conseguem. Normalmente, daqueles que buscam crédito, apenas 20% é que conseguem. Então, essa barreira do capital também é importante para eles. Essa barreira do capital também é um trabalho que o Sebrae faz de orientar, né? Por que é tão difícil? É a questão mesmo da bancarização, começa nisso, é a falta da adimplência? Por que o crédito ainda é um fator crônico para quem está empreendendo? A gente pega o perfil hoje do empreendedor, né, que é um perfil básico, né, individual, como a gente já falou, individual, normalmente uma pessoa que é de ensino médio, né, e ele já tem dificuldade da bancarização, né, ele tem dificuldade de acessar as instituições financeiras. Quando ele acessa as instituições financeiras, ele é bombardeado de pedidos, né, de documentação, né, de estar adimplente na praça, muitas vezes, e também de ter um negócio formal, que é outro gargalo, né? Então, ele tem essa dificuldade de acesso normal, e a burocracia das instituições também impedem esse acesso. Então, quando ele é bombardeado, pedido de documentação, né, normalmente também pedido de um projeto, né, que ele elabore um projeto para dizer com que ele vai gastar aquele recurso, né, que ele vai aportar do bolso dele uma parte, a outra parte é complementada por uma instituição financeira, que ele tem um projeto para aquilo, a instituição não consegue visualizar esse projeto e não consegue visualizar a documentação que eles exigem. Então, ele barra aí nesse meio termo, né, do acesso ao crédito. Você falou agora dos jovens, né? A gente está num momento do Brasil que 1/4 da população brasileira é de jovens entre 15 e 29 anos, né? A gente está vendo o que se chama de boom demográfico. E muitas vezes, para esses jovens de baixa renda, eles saem da escola, se eles não encontram, né, uma vaga numa universidade, ele vai empreender. O que você diria para um jovem egresso de escola pública, que às vezes vem com alguma falha mesmo, né, no ensino? Quais são os passos que ele tem que seguir para empreender, para se tornar um empreendedor de sucesso? Legal, muito importante essa pergunta, né, do jovem, principalmente aqui na nossa capital, né? Que a gente já percebe a escassez de emprego, né? E uma das oportunidades é o empreendedorismo. E a gente tem uma pesquisa de empreendedorismo chamada pesquisa GEM, né, que mostra que hoje o segundo sonho do brasileiro é empreender. Já passou o sonho de ter a casa própria, né? O primeiro sonho é viajar, o segundo é ter o negócio próprio e o terceiro é ter a casa, né? Então, ele já é o segundo sonho. Então, esse público, né, nesse mundo que hoje é tão volátil, né, ele tem mudanças muito aceleradas, o público jovem já está mostrando, né, que ele está indo junto a esse novo cenário, né, e buscando empreender, que é uma atividade cheia de risco, né, cheia de possibilidades. Então, ele já empreende, né, por natureza, ele sai daquele ambiente, não consegue emprego, ele tem que buscar uma alternativa de se estabelecer no mercado.
Mas eles têm muito desafio, né? A principal é que ele sai do ensino, né, da rede pública ou privada, e normalmente o ensino ele é voltado para um emprego, né? Ele não é voltado para trabalhar capacidade, competência, atitude de pessoas para empreender, é para virar empregado normalmente. Então, o desafio é esse, adaptar os seus conhecimentos, as suas atitudes, as suas habilidades ao empreendedorismo, né? São características diferenciadas, né? Atitudes diferenciadas e conhecimentos que normalmente o ensino regular ele não traz. Mas o bom é que esse jovem ele tem que entender que empreender e ter essa habilidade é possível, né? A gente tinha muito aquela mística de que você já nasce empreendedor, né? Que você tem um tino para o negócio. Na verdade, o que a gente consegue observar no nosso dia a dia é que não. É que ele pode aperfeiçoar aí o seu perfil, adaptar suas habilidades, ter novas atitudes e aí empreender. Ele precisa entender isso, entender que é possível, né? E depois que ele entende que é possível, aí ele precisa aprimorar aí os seus conhecimentos de gestão, que é importantíssimo para quem empreende, né? E é um carro-chefe nosso do Sebrae, trabalhar a capacidade de gestão de negócio, né? Para que ele possa entender o que é um caixa de um negócio, né? O que é um controle financeiro, como é que se vende, quais são os melhores canais, como é que eu faço um planejamento mais assertivo para que eu tenha menos riscos. Então, são ferramentas de gestão que ele precisa aprimorar para que ele possa empreender com maior segurança. A gente costuma ouvir, né, que é um bom vendedor, né, tem sucesso no negócio. E não é só isso, né? A gente vê aí que muitos negócios que a gente aposta no primeiro momento não vão para frente. Qual é o principal motivo que faz um negócio que surgiu com a expectativa de prosperar, de dar certo, quebrar? O que é a principal falha, assim, o que mais acontece? A gente tem diversas situações, né? Não existe uma resposta exata para essa pergunta. A gente vê diversas situações acontecendo lá no nosso dia a dia. Normalmente, né, a gente lá no Sebrae, a gente encontra pessoas que nos buscam e perguntam: o que é que eu posso colocar que está dando dinheiro aí, né? Em que eu posso empreender? E essa pergunta não é uma pergunta exata. Depende muito do seu conhecimento de vida, das suas experiências, né? Do quão diferenciado você pode ser em uma solução para o mercado, seja para apresentar um produto, seja para apresentar um serviço. A gente tem estudos lá que mostram que aquela pessoa que empreende, né, porque achou que encontrou uma oportunidade, mas aquela oportunidade não está aderente ao seu perfil, ele não tem conhecimento, né, ele não tem um perfil para gerenciar aquela atividade, normalmente é o grande gargalo daquele empreendedor que achou que encontrou a oportunidade certa, mas ele não tinha paixão por aquilo, né? Ele não tinha tanto interesse pelaquela área. E aí ele acaba se frustrando, né? Alguns desistem de empreender e outros continuam na jornada e encontram aí a sua paixão e o seu verdadeiro negócio. Você estava falando sobre jovens, aí falou que a nossa formação, falo nossa, porque tanto na escola pública como em escolas privadas, ela é regular. Eles não formam o jovem, né, para o empreendedorismo. Nem a faculdade forma, quanto menos, né, a escola. Quais seriam as habilidades, né, e as competências que você falou que esse jovem precisa começar a buscar de forma paralela, né? Às vezes está na faculdade, está fazendo um curso técnico, ou então está mesmo na escola e já quer começar a se abrir para esse mundo do empreendedorismo e realizar esse sonho, né? Que é de tanta gente, como você disse que a pesquisa revela. Quais são essas habilidades e competências? E falando numa perspectiva a partir do nosso cenário Fortaleza, que é uma cidade tão múltipla, né? Com tantos mercados possíveis. Assim, a gente tem inclusive uma capacitação para trabalhar competência empreendedora, né? E a gente também, hoje o Sebrae ele vem trabalhando comportamento empreendedor dentro das escolas. A gente tem uma metodologia, né,
que é adaptada ao ensino fundamental. Então, crianças aí a partir do primeiro ano de idade, né, com 5, 6 aninhos de idade aí, já estão tendo vivências empreendedoras, trabalhando os comportamentos, né? A ONU, ela mapeou 10 comportamentos aí que as pessoas possuem, grandes empreendedores possuem, né, que são normalmente muito semelhantes um com o outro. Isso a gente tem uma capacitação lá para trabalhar esses 10 comportamentos, né? Normalmente a persistência, a visão de negócio, a visão para a oportunidade de negócio, né? O conhecimento contínuo, né? As habilidades de gestão são competências fundamentais aí, a inovação também. Então são 10 competências que a gente tem aí elencadas, que a gente trabalha dentro das escolas, vem trabalhando o comportamento dessa nova geração, trabalhando o comportamento de quem hoje está iniciando o pequeno negócio, que a gente está tentando modular. Na administração, a gente até brinca que existe um chá, né? Um chá que aquela pessoa que quer empreender, ela tem que tomar para que ela tenha um negócio de sucesso, né? Chá quer dizer conhecimento, né? C de conhecimento, H de habilidade e A de atitude. Então, são esses componentes que são necessários aí para quem quer ter um negócio de sucesso. A gente fala muito também, assim, matéria sobre empreendedorismo, sobre o empreendedorismo feminino, que tem crescido, não é a maioria, né, de acordo com o perfil que você trouxe na cidade de Fortaleza. Mas você reconhece que existem características diferentes mesmo no modo de empreender da mulher? E que essas características, elas são positivas, elas podem ser um potencial competitivo em relação aos outros negócios geridos por homens? É interessante falar de empreendedorismo feminino, né? Porque eu trago uma vivência também, né? A gente fica lá no Sebrae, normalmente a gente tem muitas parcerias para fazer capacitação empreendedora. Muito nos bairros de Fortaleza, a gente tem uma parceria muito forte com a Prefeitura de Fortaleza. Hoje a gente atende os 21 bairros aqui da nossa capital fazendo capacitação empreendedora. E quase 70% das pessoas que frequentam as nossas capacitações são mulheres, né? Apesar do perfil hoje de quem empreende, né, na nossa capital ser de 51% serem homens, nas nossas capacitações a grande quantidade é de mulheres. Isso mostra muito o perfil, né, da mulher comparado ao homem, né? Ela busca muito mais o conhecimento, né? A mulher ela tem 3 jornadas, né? A gente fala que ela tem 3 jornadas. Ela normalmente cuida da família, ela cuida da sua carreira e às vezes empreende, né? Então ela tem 3 jornadas. E ela é um ser multitarefas, né? Nesse ambiente volátil, né, tão dinâmico que a gente tem hoje do empreendedorismo, essa é uma habilidade que as mulheres têm que é muito semelhante ao que é necessário para quem está querendo empreender. Então, esse multitarefas, ser inovadora e criativa, né, trabalhar, ter mais vontade, né, de conhecer, né, ela tem isso, né, de conhecer mais, de buscar mais o conhecimento. São atitudes que a mulher tem, que normalmente o homem não tem, ou tem mais dificuldade, que aí elas conseguem se sobressair, e aí as características do perfil feminino são muito mais semelhantes ao empreendedorismo do que os dos homens. Eu li um texto falando sobre empreendedorismo feminino, que é uma coisa muito interessante que eu trago para a minha vida. Não contrate, que assim, uma orientação para as mulheres empreendedoras. Não contrate alguém que você vai se sentir constrangido em demitir. Porque acontece muito das mulheres serem levadas pelo lado emocional, ajudar uma prima, a filha de alguém conhecido, e aí depois não dá certo no negócio, acaba que gera um desconforto para além da questão profissional. Isso é uma realidade forte ou é uma coisa assim esporádica que pode acontecer? Botar o sentimento no negócio é uma característica também, né? A gente até percebe que a mulher, principalmente na periferia de Fortaleza, a gente falando de Fortaleza, né? Ela às vezes, ou a maioria das vezes, ela empreende pela necessidade, né? Porque ela quer complementar a renda, porque ela já tem uma pessoa na família que tem uma atividade
já trabalha, já tem uma renda e ela quer complementar. Só que ela empreende pela necessidade, mas ela continua pela paixão, né? Acontece muito disso. Então, é esse o sentimento da mulher quando ela empreende. Ela pode até começar pela necessidade, mas a paixão é que move, né? E que faz com que aquele negócio prospere. Muito legal. Eu tenho um número aqui que as micro e pequenas empresas cearenses foram responsáveis por 69% dos empregos gerados no estado no primeiro semestre desse ano. Uma pesquisa do Sebrae com a CAGED. Onde há vagas no micro e pequeno negócio? Quais são essas oportunidades? Interessante, né? Os pequenos negócios foram aqueles que sustentaram a economia, principalmente na época da pandemia. E na hora que está aquecendo, é eles que vão puxar esse aquecimento, né? Tanto que 70% das vagas de emprego vêm sendo criadas aí pela micro e pequena empresa. A gente percebeu lá nos estudos, nos levantamentos, que a construção civil é onde está se gerando mais vagas, né? Pegando o Brasil como um todo, quase 100 mil vagas foram criadas aí para a construção civil. E aí vem sendo puxado também aí por outros setores, mas a construção civil, o transporte rodoviário também, e outro grande puxador aí, que é uma característica das micro e pequenas empresas, a alimentação. Restaurantes, lanchonetes, né, são os grandes empregadores aí da vez. A gente ainda vive os efeitos, né, do pós-pandemia. Quais são os principais cuidados e desafios para o empreendedor nesse momento? Parece que a gente já está na normalidade, mas a gente ainda sente os impactos, né? Quais têm sido os principais desafios hoje? Quando a gente fala de pandemia, né, os pequenos negócios foram bem impactados, né? Apesar de eles terem sustentado muito bem a economia nacional, né, de Fortaleza e do estado, porque não se desfizeram, né, dos empregados e aí continuaram, né, jogando renda na nossa economia. O que a gente percebe é que eles foram muito impactados durante a pandemia. Quando a gente faz um estudo, 80% das empresas, né, que a gente pesquisou, ela teve uma queda de faturamento. Conseguiu sustentar o seu empregado, mas ela teve uma queda de faturamento. Desses 80%, 60% foram buscar crédito, né? 60%. E só 28% conseguiram, 28%. Então, eles foram muito impactados. E o que eles tiveram que fazer foi inovar, né? Inovar, e por isso que a gente percebeu esse movimento para as redes sociais, né? O pequeno negócio, como ele tem uma capacidade muito, muito rápida de se adaptar, né? Porque ele normalmente só tem um dono, 1 ou 2 funcionários, ele se adapta muito fácil. Então ele correu para as redes sociais, abriu negócio nas redes sociais, começou a atender pelo WhatsApp, né? Então ele buscou alternativas aí para se apresentar para o seu cliente e gerar relacionamento. Continua ainda tendo muita dificuldade, porque é uma ferramenta ainda recente, né, para o empreendedor, principalmente o pequeno, mas ele vem se adaptando bem a esse novo momento e vem inovando aí nas suas características, né, de gerir o negócio e de atender bem o cliente. A gente tem percebido também que com a volta da normalidade, né, às vezes administrar o negócio e um perfil de rede social tem demandado, assim, muito mais energia, né? Porque antes você estava ali num lockdown, num mesmo ambiente, você meio que conseguia administrar aquilo ali porque não tinha outros ir e vir, né? E agora está muito mais difícil, né? O que é que você diria que é fundamental para um empreendedor estar na rede social? De que forma? Pensando que às vezes é ele e outra pessoa, que é só ele. O que é que tem funcionado de fato? Primeiro, o pequeno empreendedor ele precisa entender que hoje não é uma alternativa estar na internet, né? Ter um braço digital. Hoje é uma condição, ele precisa estar, né? Hoje a gente tem um celular que fica na palma da mão e normalmente a nossa decisão de compra está aqui, né? Na palma da mão. Se eu não pesquiso o preço antes do que eu vou comprar, onde eu estou, eu olho todos os negócios que estão ao meu redor e decido consumir. Eu faço muito isso, né? Quando eu estou em algum lugar que eu não conheço,
eu giro ali os negócios, né, o meu mapa, e vejo quais são os negócios que estão próximos de mim, uma lanchonete, um restaurante. Então é uma condição sine qua non. Precisa estar hoje, precisa estar na internet, né? Precisa ter esse braço digital. É difícil, mas o pequeno negócio precisa se adaptar a essa nova realidade. Senão ele vai estar fadado a uma falência, né? A alguém aproveitar essa oportunidade, essa brecha que ele deixou. Primeiro, ele precisa estar presente, né? Isso não pode deixar. Ele precisa fincar os pés nas redes sociais, né? Nos mapas aí em que as pessoas encontram aquele tipo de negócio. Ele precisa estar presente da melhor forma possível, né? A gente sabe que às vezes não tem o conhecimento necessário, não tem a ferramenta para fazer a melhor administração, o melhor planejamento, mas ele precisa estar presente na rede social. E depois ele precisa avançar para um planejamento de marketing digital, para entender quem é o público que consome o negócio dele, né? Aquele produto ou aquele serviço, e montar uma estratégia para captar aquele público. Aí ele já sai da presença digital para fazer a interação digital com aquele público dele. Entender e fazer campanhas patrocinadas pela internet e aí conseguir aumentar o fluxo de pessoas que buscam aquela atividade dele, aquele serviço, aquele produto. Mas ele precisa hoje ter um braço digital. O público de Fortaleza tem peculiaridades assim próprias do jeito de consumir, o que ele quer ver? Vocês conseguem enxergar isso? Como que o fortalezense ele gosta de comprar do pequeno negócio? A gente conseguiu levantar essa bandeira e fincá-la de fato depois da pandemia? Eu acho que a gente acabou se aproximando muito do pequeno negócio, né? Aquele negócio que estava no nosso bairro, né? Que estava ali na nossa vizinhança. Ele já tinha essa característica, né? A gente sabia que ele estava lá, mas agora ficou mais fácil encontrá-lo, né? Às vezes ele está na internet, às vezes eu dialogo mais com ele. E aqui em Fortaleza, o que a gente percebeu é que na rede social e nos ambientes digitais, alguns setores saíram na frente, né? Vamos dizer assim. Eles foram mais ativos aí nesse encontro e nesse fincar os pés na rede social. A gente vê muito hoje a alimentação fora do lar, né? Muitos têm rede social e a gente busca muito isso, né? Porque a imagem do alimento ele chama muito a atenção do consumidor. Então, o setor de alimentação entendeu que isso era importante e está lá na rede social. A moda também, né? A moda se voltou à rede social, né? Que é visual, que consegue ali angariar novos clientes, ele consegue perceber que ali ele consegue encontrar novos clientes e vender pela internet. Então, a alimentação, a moda, está toda lá. A saúde e a beleza, né? Saúde e beleza também encontraram espaço na rede social e estão se dando muito bem. Então, são setores hoje da economia aqui de Fortaleza que entenderam que ter o braço digital e dialogar, né? Conversar com o seu cliente através dessa rede é muito importante. O público desses segmentos, né, ele quer esse diálogo, né? Isso. O nosso projeto, né, como eu falei no início, é inspirado na obra do Euclides da Cunha, Os Sertões, e ele diz no livro que o nordestino é, antes de tudo, um forte. Essa frase é um clássico. A gente pode falar isso do empreendedor de Fortaleza? Ele é um forte? Pode. Ele é um forte, e aí eu vou complementar. Ele é um forte, ele é corajoso e ele é criativo. Eu acho que são as características hoje do empreendedor, principalmente aqui da nossa capital, né, que se assemelham muito a esse novo momento, né, do mundo volátil, do mundo mais agitado, né. Então ele vem inovando, vem sendo criativo, né, e empreender é nada mais do que uma atitude corajosa, né. O nosso empreendedor ele é muito corajoso e vem enfrentando aí todos esses obstáculos, principalmente aqui na nossa periferia. E se ele precisar de ajuda, o Sebrae recebe gratuitamente? Como é que as pessoas que estão assistindo podem acessar o Sebrae? Quem é que pode ir? Fala Isso, um pouco. O Sebrae está aberto, né? Hoje a gente diz que é 24 horas por dia, porque a gente também teve que se adaptar aí para o digital.
né? Então, o empreendedor que quer montar negócio ou já tem um negócio já estabelecido, pode nos procurar na nossa rede social, né? O Instagram do Sebrae, Sebrae Ceará. Pode buscar no nosso site www.sebrae.ce.com.br e pode nos visitar também ali na Monsenhor Tabosa, número 777, buscar um atendimento agendado, que aí a gente com certeza vai dar uma solução para as dores daquele que quer empreender ou aquele que já empreende. Pedro, muito obrigada. Nosso tempo acabou, nossa conversa fica por aqui. E acompanhe também o próximo programa de TV do projeto Nossos Bairros, Nossa Fortaleza, em que a gente vai falar sobre a terra. Obrigada pela audiência e até a próxima.